Acende o fogo, põe as panelas para esquentar, que hoje é dia de informação. Nós somos Moni e Mari, donas de uma empresa de comida saudável congelada aqui na Espanha. E a gente traz aqui toda terça-feira para vocês informação novas para a gente empreender nesse ramo que cresce a cada momento. Quando a gente fez a escolha da comida saudável congelada, foi bem claro o porquê do congelado, né? O congelado a gente não tem perda, então eu posso me programar no dia que eu faço, ao dia que eu vou entregar. Então isso foi uma decisão bem decidida no momento que a gente decidiu, né, fazer comida. A saudável também veio como primeira opção e a congelada também. Todo o processo que a gente que teve até a gente chegar aqui, né, é um processo que a gente fala muito nesses vídeos, né? Tem muita gente querendo empreender e tem vários medos de como fazer, de como vender, de como congelar, né? Coisas que passam às vezes na cabeça de vocês, que tipo, né, eu quero empreender com a comida, mas várias coisas aí me colocam, me travam para tomar a decisão. Então a gente vem aqui sempre falar para vocês um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, para vocês aí que querem empreender com comida saudável, seguir a gente aí para pegar essas dicas que a gente dá aqui no canal. Geralmente a gente traz dicas e conselhos de como destravar vocês, né, para esse começo. Muita gente olha e acaba desistindo antes mesmo de tentar, antes mesmo de provar, antes mesmo de por onde eu começo, e muitas vezes dá um passo atrás, não segue adiante na ideia. E claro, se você tem alguém que possa te dar dicas de como você pode fazer, o que você tem que fazer, é muito mais fácil, te encoraja, te dá como mais incentivo, né, de dizer, realmente, esse mercado é um mercado que cresce, né, elas estão falando e trabalham com isso, então elas entendem o que elas estão falando, e realmente, é um mercado que cresce, todas as pesquisas anualmente têm um crescimento, a porcentagem é absurda, então assim... E a gente está falando né, a gente empreende na Espanha, mas a gente está falando de um público que empreende para Brasil, né? Então, no Brasil, o último ano foi 12%, fontes do Sebrae, esse aumento da comida saudável. Então, o mercado das outras comidas acaba que eles estão um pouco saturados. E às vezes você fica aí, às vezes só no pensamento de empreender com uma comida que de repente já é pizza, hambúrguer, né? E vocês não conseguem compreender que tem um mundo na comida saudável para atingir. Que a comida saudável não é só o frango grelhado, o arroz e o brócolis. A gente tem um mundo de coisa para oferecer para os nossos clientes, né, saudáveis mesmo, né, não, sem enrolação, né, desde a farinha que a gente pensa, na retirada do açúcar, quando você vai cozinhar, da quantidade de azeite que você vai usar, não é porque é saudável, você vai usar azeite, você vai usar uma quantidade gigantesca, não. O sal, né, a redução de sal, tudo que você vai fazer para aquela entrega daquela comida da melhor forma que você saiba ou que você vai aprender para entregar para o seu cliente. Isso vai trazer clientes fiéis, clientes que são consumidores que pensam na sua saúde, então eles querem seu produto, né, e até mesmo aquelas pessoas que não conseguem enxergar de imediato, só conseguem entender, crer, que foi até uma crença nossa, que o nosso público só estaria na academia. Era aquele cliente da academia que queria consumir saudável porque estava cuidando do corpo. Então, no nosso processo de empresa, a gente começou a cada vez mais descobrir que o nosso público estava em vários lugares, né? Desde um casal que acabou de casar, desde desse casal que teve filhos, das pessoas que já os filhos vão embora né, e não querem mais cozinhar. Então, a cada vez mais a gente vai descobrindo um público que quer comer saudável e encontra na nossa empresa aqui tudo que ele precisa. E fora também, além do público,
As comidas, na verdade, quando a Mônica fala da comida de todos os dias, que a comida está bem saturada, realmente, tem gente que quer empreender com comida, mas não tem noção de qual comida atingir, né? Por qual que eu vou. Geralmente, a mais básica é a comida normal, arroz, feijão, a marmita básica, que é a de toda a vida. O que acontece com essa comida de toda a vida? Você vai bater na tecla da mesma, do mesmo de sempre. Você vai não brigar, né, com o público, inova o público que já tem, o público que já está acostumado. Sim. Então você acaba meio que entrando num grupo que já tem muita gente, você não consegue inovar. O fitness, né, a comida saudável, ela sim te dá uma opção de você inovar. As receitas inovadoras, você pode trabalhar com doce saudável, você pode trabalhar com massas feitas saudavelmente, feita com batata doce, você consegue fazer com mandioca. Então, assim, não só o público, como também as receitas te possibilita você ter um diferencial. Você pode trabalhar desde o café da manhã, do almoço, do jantar, com uma comida específica para um público específico. Claro que não tem público específico só de uma coisa, é um público específico que abrangiu bastante. No caso, antes a gente achava, né, não era uma crença que nós tínhamos, que era o grupo da academia. Não. O nosso público específico tá donos de cabeleireiro, que a gente já falou aqui, que estão dentro da academia, que estão trabalhando dentro de escritório, a mãe que acabou de ter o bebê e não quer cozinhar. Então, não tem assim um público específico, mas um público, não, é um público específico, mas assim, que está cada vez mais abrindo, porque a gente já falou, as pessoas estão se conscientizando que precisam se cuidar para ter uma vida melhor, um estilo de vida melhor. E é onde entra o crescimento aí, tanto de todos os anos que a gente acaba lendo, pesquisando e vendo aí no Brasil que cresce bastante. E acaba que as pessoas que, né, lá atrás enxergavam a comida saudável só como, né, arroz, brócolis e frango grelhado, foi o que passou com a gente quando a gente começou, falou assim, tá, mas vocês vão vender comida saudável, mas, gente, é muito fácil, né, grelhar um frango e fazer um brócolis, né, então, e aquilo ali, tipo, mas assim, a gente não vai fazer isso, né, a gente não vai fazer só isso, é lógico que a pessoa tem que comer o frango grelhado e o brócolis, é claro, né, mas existem várias formas de você fazer frango, existem várias formas de você fazer brócolis, e existem várias formas de você entregar seu cliente para ele não enjoar daquela comida. Quando o seu cliente torna isso um hábito na vida dele, você ganha aquele cliente fiel, que ele já não quer mais comer aquela. A comida convencional, ela não é que ela não seja saudável, tá, gente? Só que você não tem, às vezes, quando você vai entrar no mercado, você vai brigar com coisas muito parecidas que, é o preço, que você acaba não podendo modificar muito, você tá vendendo, né, ali um igual, então não tem muito o que modificar. A comida convencional, ela passa, que a gente fala de convencional, que ela passa a não ser saudável por várias características que às vezes vêm da própria cozinha que está fazendo ali ela, né, da elaboração da comida, que com grandes quantidades de gordura faz aquela comida, entrega uma grande quantidade de comida para o cliente. Isso tudo faz com que aquela comida chegue na mão do cliente não saudável, né? Então, a base é saudável. O arroz é saudável, o feijão é saudável, a massa é saudável, né? Em poucas quantidades, se for com uma farinha boa, é melhor. Mas mesmo que seja com a farinha branca, se não for em grandes quantidades, ela também não se torna uma coisa ruim para a sua saúde. É bom a retirada, mas a gente não está falando aqui, né? Que não seja saudável. Mas quando você entrega uma grande quantidade de comida para aquela pessoa, você já não está entregando uma comida saudável. Ela já não é balanceada, né? Ela já não está ali, como a gente sempre fala, que precisa estar numa quantidade exata, numa proporção também exata para aquela comida ser saudável também, porque a nossa comida ela é saudável, mas ela também tem uma medida, ela também tem uma elaboração, como disse a Mônica. Se a gente coloca a nossa comida em grandes quantidades, ela acaba já não se tornando balanceada e nem tão saudável quanto a gente fala. Porque tudo é a quantidade, né? Então, é por isso que a gente fala que o utensílio prioritário de quem vai fazer comida saudável é a balança, né? Porque você tem que entender
que tudo que o cliente come, ele tem que ser pesado, né? Ele tem que chegar na mão do seu cliente todo pesado, para que ele entenda que ele só necessita daquela quantidade de comida, que ele necessita daquela quantidade de nutrientes para passar o dia bem. Então, tudo vem de você entregando ali. Por isso que o preço acaba sendo maior do que aquela comida convencional, arroz, feijão, sabe, macarrão e uma carne. Porque toda comida saudável, você entrega muito mais que uma comida, tá? Você está entregando saúde. Aquela comida foi elaborada de uma forma diferente, foi pesada, né? Todo o carinho que você tem ali para a entrega do cliente. Então, por isso que a comida saudável, ela tem um retorno melhor financeiro do que essa comida convencional, dessa marmita convencional que a grande maioria faz. Ela acaba tendo um valor, né, agregado ali, não só pelo que ela tem dentro, e sim tudo que vem antes mesmo do que você vai pôr dentro da marmita, né? Então você vai colocar a organização, você tem que se organizar para você ir para o mercado, para você fazer um menu, né? A gente tem aí um vídeo falando de menu, dando mais ideias de menu, a diferença do menu individual, normal, convencional e do saudável. Então vamos lá. O que está agregado ali dentro da comida não é só a comida em si. Tem todo um processo. No caso, a gente sempre fala. Você começa já antes, quando você vai elaborar o seu cardápio da semana, quando você vai lá ver os produtos, escolher os produtos, que a gente sempre fala para vocês, ver produtos com qualidade, né? Não abrem mão da qualidade dos produtos, das marmitas de vocês. Isso é importantíssimo vocês terem sempre como chave principal do negócio de vocês, a qualidade. Por quê? Dentro da comida não tem só comida, tem todo um processo que a gente está falando. Qualidade de vida, saúde, você dá disposição para o seu cliente, você dá a possibilidade dele ter tempo livre para ele fazer o que ele quiser. Olha quantas coisas que não é só comida está envolvida numa só marmita. Isso você vai aprendendo que quando você vende, tudo isso está envolvido, né? E a gente fala sempre da forma que você vai passar isso para o seu cliente, né? Porque quando você está ali na venda, né? Que também é um dos medos, né? Dos nossos clientes. Então, assim, a gente fala muito, né? Tipo, quando você vende esse produto, né? Mas eu fico com medo de vender, como é que eu vendo e tal. A gente está falando aqui, ó, olha todo o processo que ele tem, o processo envolvido naquela comida para você estar colocando ali valor para ele ser vendido, né? Então, por isso que quando a gente fala, qual é o preço, né? Tem muita diferença aí entre preço e valor, por isso, porque você está entregando muita coisa naquela marmita para o seu cliente. Então, e poucas pessoas, né, pensam assim, até já pessoas que já cozinham, que fazem marmitas, ainda não associaram tudo isso que a gente falou nas marmitas, no que elas produzem. Então, assim, a gente sempre fala do preço e valor. Tem gente que dá preço, tem gente que agrega valor. E a gente ensina vocês a agregar valor na marmita de vocês. Sim. E isso tem tanta importância que foi quando a gente entendeu como a gente entraria no processo de crescimento da nossa empresa aqui na Espanha. Porque quando você começa a entender que aquele cliente ele está pedindo sempre, aquele cliente fica com você anos, ele não fica com você só um mês ou uma semana, ele fica com você anos. Por quê, né? Você ali, às vezes, está no processo de venda, você nem não para pensar. No automático, né? Automático, E aí você começa a entender que aquela pessoa, se ela quis modificar o corpo, ela conseguiu modificar o corpo por causa da comida que você estava entregando. Se ela tinha um problema de saúde, ela conseguiu reverter por causa da comida que você estava entregando. E se eu entrego uma comida sem esse pensamento que a gente tem, eu não vou muito longe. Isso é. O que a gente fala é que não adianta as pessoas às vezes falam, vou fazer comida saudável, mas eu vou usar o óleo ao invés do azeite porque o cliente não está vendo. O cliente realmente não vai estar vendo. E ele pode até nem perceber o valor. Mas a sua consciência tem que pesar em relação ao que você está entregando para o seu cliente. Porque você quer que o seu cliente tenha resultado, né? Então, quando você está no processo ali da sua empresa,
você entende que ele está te buscando por algum motivo, ele precisa de você. Não é só você que precisa dele. Porque muita gente acha que assim, que a gente precisa. Não, as pessoas precisam do nosso trabalho, da nossa entrega. Então, quando a gente forma pessoas que estão dispostas a vir com a verdade... Integridade. Integridade. Trabalha com integridade. É o principal. Porque você vai estar ali vendo que o seu cliente vai ter resultado porque você está entregando o que você está falando. Né? Você está entregando o que ele está comprando. E o que vai fazer ele ficar com você? Se ele nota uma diferença. Seja a diferença que for. Ou na saúde, né? Que ele precisa aí nivelar algum tipo de doença que ele está, com colesterol, com diabetes, alguma doença, ele consegue aí equilibrar. Aquela pessoa que está acima do peso consegue diminuir. Aquela pessoa se sente bem com a sua comida. Quem quer manter o corpo, consegue se manter, quer ter só uma qualidade e sente essa qualidade, ele fica com você por muitos anos. Mas agora, se você trabalha com integridade, agora se você fala, vou colocar óleo ao invés de azeite, porque ele não tá vendo, o corpo dele vê. Porque a pessoa que se cuida, a pessoa que começa a se observar, porque quando ela procura você é porque ela quer se cuidar. Então, ela meio que já conhece o corpo dela. Então, se ela vai fazer o exame de rotina, nada modificou. Se ela sente que a comida pesa de outra... Ela não vai ficar com você. Ela vai procurar outra pessoa que entregue o que ela quer. Então, sejam íntegros e vocês vão ter esse cliente por muito tempo. Sim, muito tempo, de muito tempo. Temos clientes desde o momento que a gente começou, porque eles entenderam ali a nossa proposta, ainda mais que a gente estava num país diferente. Então, para a gente foi bem complicado, são hábitos diferentes. Então, acaba que as pessoas comem aqui diferente. Então, a gente teve que ali passar por um processo de entendimento que a comida saudável, ela pode entrar em todos os lugares, né? Porque quando a gente começa a brigar com cultura, né, aí é difícil. Então, quando eu e Mônica começamos, foi muito complicado, muito difícil, mas a gente insistiu, achou que valia a pena a gente oferecer o saudável, a gente sempre acreditou no saudável, nós não estávamos enganadas, né, há tempos atrás. Então, quando a gente entrou, a gente teve clientes que muito provavelmente foi para experimentar, e a gente tem a maioria dos nossos clientes até hoje, desde o começo, ou seja, a gente sabe o que a gente está falando, realmente a gente trabalha com essa integridade que a gente sempre ensina, né, que é trabalhar com a verdade com o cliente. Se você está falando que você faz com azeite, faça com azeite. Mas o azeite está caro. A gente também vai trazer aí a aula de como vocês fazem o cálculo, né? Cálculo da comida. Porque às vezes o medo de não saber do valor, né? Às vezes, eu não trabalho com quinoa porque a quinoa é muito cara. Eu não trabalho com peixe porque o peixe é muito caro. Mas a gente fala sobre isso, a gente faz contas para vocês entenderem que vocês podem trabalhar sim com a quinoa, com peixe, porque tem o público do peixe, tem o público que vai querer comer a quinoa. A próxima aula, acho que a gente pode fazer a aula de como calcular. Vamos fazer, que eu acho que é bem legal, e aí vocês conseguem também driblar os produtos caros, aí vocês ficam com medo. Então a gente ensina aqui uma técnica legal de como vocês podem trabalhar com os produtos que são um pouquinho mais caros e ainda assim lucrar lá no final do mês. Então a gente deixa para falar desse assunto no nosso próximo encontro. Acho que é um assunto bem legal, eu acho que é um assunto que vai trazer muito valor para vocês, no sentido de como trabalhar, não sei, e a gente vai ensinar para vocês como fazer. Não tenha medo dos produtos caros serem incorporados na sua marmita. Dá para trabalhar tranquilamente com eles, tá? Então, assim, o que a gente quer falar mais um pouquinho para vocês é que também a gente fala assim, né? Tem 5 anos, como é que vocês começaram? Tal. A gente começou na cozinha da nossa casa, especificamente na casa da Mariana, então com as panelas que a gente tinha,
com o fogão que a gente tinha, com a geladeira que a gente tinha, né? E quando vocês vão conhecendo um pouquinho aqui mais a gente, vocês vão entendendo a nossa história, que a gente conta e tal, que é possível começar do nada, né? Do nada mesmo. A gente aqui começou como se fosse equivalente aí uns R$ 300 do Brasil, né? Que a gente comprou assim nossos primeiros potinhos das embalagens da marmita e os mantimentos, né? As comidas para a gente fazer. Então a gente literalmente começou do zero, sem nenhum tipo de estrutura, mas com a consciência que era um produto que poderia crescer. Né? Isso a gente sempre tinha em mente, cara, isso vai dar certo, a gente vai fazer ele crescer. O nosso processo, né, ele tem todo envolvido muita história, porque esse início foi complicado para começar, porque as pessoas falavam assim, não vai dar certo, isso não vende, isso é muito, muito fácil de fazer em casa. Mas o que mais? Vocês estão em outro país, vocês não falam a língua. Todas essas opiniões, ainda que não nos afete diretamente, porque nós tínhamos uma mente muito forte de dizer, não, nós vamos. Mas muitas vezes também a insegurança batia individualmente em cada, mas cada uma guardava. Eu tinha muita insegurança em começar. Eu tinha muita insegurança porque a gente está num país diferente, com uma cultura culinária totalmente diferente da nossa, e a gente sem dinheiro, né? Porque hoje o problema de muita gente qual é? Eu não tenho dinheiro para começar. Nossa, mas eu não tenho como investir em algo e pensa que precisa de muito dinheiro para montar um negócio e já ser grande desde sempre. Desde o início, né? A gente fala que assim, você vai crescendo aos poucos, né? Você vai fazer a sua caminhada aos poucos. Então, esse medo de eu só tenho minha casa para começar, né? Minha cozinha para começar. Você já tem tudo. Você já tem tudo para começar. Porque muita gente fala, não tenho nada. Nós também não tínhamos. Nós juntamos ali o que eu tinha, o que ela tinha, que era muito pouco. Compramos o que era realmente essencial ali para entregar as primeiras. E desde esse dia até hoje a gente não parou. Ao contrário, a gente vem crescendo. Mas assim, todo um processo, tá? A gente não fez aqui e foi para cima diretamente, não. A gente foi indo, mas assim, em uma crescente. E estamos aqui até hoje. Então, assim, para quem tem medo, para quem tem insegurança, para quem só vai, só segue. Se você tem vontade de começar, se você tem vontade de empreender e tem o desejo de começar com a comida saudável, congelada, eu posso te dar uma dica de que é um ótimo mercado, né? A gente trabalha e estamos até hoje trabalhando com isso. Então, o que a gente fala também é que a gente fala muito, né? Bate muito na tecla, né? Você entender que como existe o público, né? E você, às vezes, tipo, só porque você está começando, eu vou cobrar barato. Não. Se você começa da maneira certa, você já começa ali a entender o preço que você tem que cobrar, né? Porque se você cobra errado, você acaba não conseguindo ter o retorno para você reinvestir no seu negócio. Então, todos os erros que às vezes você comete, você passa a não cometer quando você tem ali um guia falando para você, olha, não faz assim, né? Tá cometendo esse erro porque não calculou. Não está trabalhando com uma quinoa, porque o quilo da quinoa é muito caro, porque você não quer, porque você não sabe que você consegue lucrar com a quinoa. Né? Então, senão aí você fica na mesmice do arroz integral. Você comete erros de como eu mantenho esse cliente, né? Tem a entrega toda que a gente acabou de falar, né, com integridade, mas também tem os truques que você faz com que tipo, aquele cliente fique ali mais tempo comendo outras coisas, aumentando o ticket médio que ele gasta com você, que ele gastaria com você, você pode aumentar para um único cliente. Então, é muita coisa que a gente fala aqui nesse canal para você entender que empreender com comida saudável, você tem grandes chances de abrir uma empresa de comida saudável. Você vai começar ali pequeno, mas aquilo ali pode se tornar uma empresa se assim você quiser. Porque assim,
A gente fala, você tem que tomar ali a decisão de você realmente querer Só você isso. pode tomar essa decisão. É. E depois, sim, você pode buscar. Isso, na verdade, abre, né, aí o leque de possibilidades para a sua vida aí profissional, para você conseguir a sua independência financeira. Mas, assim, para você conseguir tudo isso, precisa você decidir. Só você decidir o que você quer. Exato. A gente fala aqui muito que trabalhar, às vezes, né, para alguém, né? Você chega ali, trabalha, né? Aí tem a hora para sair, vai embora e tal, né? Mas que prazer aquilo ali tá causando em você, né? Eu falo para ela, muita gente, a nossa crença, né, no nosso país, qual é? É você trabalhar o mês inteiro e cobrar no final do mês. Alguns fogem da regra, mas a grande maioria são pessoas que trabalham. E isso é meio que natural e imposto. Desde que a gente é criança, a gente já estuda na escola, já pensando qual a profissão. E não tem a profissão de empresário. Né? As escolas hoje não colocam ali uma matéria de empreendedorismo, que seria importantíssima as crianças terem essa possibilidade de pensar isso para um futuro. E não pensar em ser um médico, um advogado. Claro que todas essas podem sim ser por conta própria, sim, mas não é o que acontece, né? Já é meio que imposto para você trabalhar para os outros. Então, o que eu digo é sempre, empreender é uma arte, né? Empreender transforma, e isso tem que ser sentido, isso tem que ser comprovado, não só falado, porque o comprovado você não tem esses desafios que você quer passar, você quer ultrapassar, você quer crescer, você quer mais, você almeja mais e querer sempre mais. Quando você trabalha ali numa empresa, você sempre vai ter aquilo, não vai ter muito mais. Você vai estar vivendo e trabalhando para o sonho do outro, não para o seu próprio sonho. E hoje nós temos a possibilidade de sonhar os nossos próprios sonhos, da gente planejar o nosso futuro. E muita gente acaba aqui trabalhando tanto no automático da vida que acaba não parando e pensando nesse detalhe, o que é importante. Sim. A realização do dia a dia, né, de cada dia, de você acordar motivado para fazer a sua empresa crescer, né, isso te renova a cada dia. Então, isso faz uma diferença brutal na sua vida, né? E a gente aqui, né, você falou que é do nosso país, e não é uma coisa só do nosso país, né? A gente acaba que a gente trabalha numa cidade que, tipo, né, muitos são preparados para isso, né? Tipo, trabalho até da hora, vou para casa, acabou, não tem mais que me preocupar com nada, né? Mas qual é o prazer que essa pessoa tem? Se ela tem prazer, beleza, né? Cada um com seu prazer, né? Mas não é o que a gente vê no rosto das pessoas. A gente acaba só às vezes enxergando um sorriso diferente, um brilho no olhar diferente de quem empreende. Você já parou para pensar? Quem está empreendendo ali está sempre em busca de algo, em busca de conhecimento, em busca de crescer. E às vezes ali no seu trabalho, às vezes você não tem muitas possibilidades. Claramente tem empresas que você tem possibilidade de crescer. Não estou falando, a gente não está falando do geral, não. Né? A gente está falando da grande maioria, na verdade. A maioria. Né, que você não tem grandes possibilidades, de vez quando você trabalha numa empresa. Né? Você tem ali, você pode crescer até aqui e acabou. E o empreendedorismo te dá muita motivação. Muitas formas de crescer. Né? E motivação, se motiva. Cada dia você tem um motivo a mais para você levantar feliz e ir ali lutar, porque você sabe que aquilo vai vir de retorno para você. Sim, E a gente sempre fala, tipo assim, às vezes a pessoa perdeu o emprego, tá sem, né, gosta de cozinhar, ou que nem eu, não sabia nada de cozinha, né? Só queria empreender, mas né, eu era a mão de obra, então, tipo assim, mas como assim, você não sabe cozinhar e vai fazer comida, né? E tipo, você aprende, né? Você entender que você aprende tudo que você deseja. E você saber que você pode sair do zero, né? A ter um salário legal, né? E em pouco tempo, se você se souber como é que é a forma de crescer com comida, isso te dá uma vontade de cada dia levantar e falar, não, é isso que eu quero seguir. Então a gente fala assim, muita gente quer empreender com comida, mas fica com medo de, eu não sei cozinhar, eu não tenho lugar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço. E a gente fala assim, cara, tudo que você possa imaginar,
A gente passou, né? Uma não sabia cozinhar, a outra tinha medo de empreender. Uma sabia cozinhar também, mas só para a família dela, né? Para ali, para os 4. Não tínhamos dinheiro nenhum. Não tínhamos dinheiro para investir. Não falávamos, a Mariana falava um pouquinho a mais, mas também estava 1 ano a mais do que eu aqui na Espanha, né? A Mariana sempre foi querer aprender a falar o idioma, então acabou que ela foi com muito mais facilidade. Mas também não tinha uma. Não dominava o idioma para vender, né? Como que você vende sem falar? Como que você vende comida sem saber cozinhar? A gente está aqui provando que sim, que pode, que sim, que tudo pode. Que todo o processo de medos que você possa imaginar, a gente passou. Então, e que cada um deles dá para tranquilamente pular. É só um desafio a mais que você tem, que uns têm que vencer de uma forma, outros têm que vencer de outra, né? Mas no final é legal, porque todas as vezes a gente fala que as fases e os processos nosso foi como um videogame. A gente sempre falou isso, porque a gente passava uma fase, aí vinha outra, era um desafio um pouco maior, e quando você vai passando pelos desafios, isso vai se tornando tão legal, porque tudo que te desafia ali, você tem uma vontade a mais de superar, de passar, e é aquilo que eu tô falando. Transforma. Você ser desafiado, o que te desafia, te transforma. O que não te desafia, não te transforma. Então, para mim, é claro que dá muito prazer. Motivação, né? O empreender motiva, o empreender transforma. Você vai ter 1000 motivos que vão te jogar para trás. O medo, a insegurança, não tenho, não posso, não. Mas e saber que tem pessoas que a gente sempre parte do princípio, né? Peraí, se tem pessoas que chegaram lá, por que eu não posso, né? Se tem histórias tipo de superação, que começaram do nada e chegaram aonde chegaram, por que eu também não posso? Então, o seu pensamento também tem que ser esse, tá? Eu não tenho, por enquanto, né? Não é que eu não vou ter. Então, o seu pensamento tem que ser esse. Chegaram? Chegaram? A história é parecida com a minha, chegaram em algum lugar? Peraí, então por que eu não posso? Sempre procura histórias que te leve a entender, a compreender que você pode, né? Porque se você se alimenta com essas histórias reais, você começa a entender que você também pode. Né? Eu acho que quando a gente começa a entender, eu posso, como a gente falou aqui, se você se identifica, né? Porque alguns medos, a gente não falou todos aqui, porque a gente tem aí uma caminhadinha longa aí, e a gente teve muito mais medos, a gente teve muitos mais desafios que a gente passou, mas afinal, a gente fala que tudo valeu a pena, tudo vale a pena, chega o momento do processo que a gente ainda está tendo, ainda segue no caminho, a gente segue na jornada, né, de comida, dos negócios, mas olhar para trás e incentivar pessoas a querer chegar em algum lugar, né? Às vezes, se você teve um medo, se você viu, você pode ter certeza eu tenho certeza que a gente já virou uma chavezinha aí dentro de você, que você está se sentindo muito mais preparado para querer e para enfrentar. E se essa é o seu pensamento, segue a gente, Moni Mari Gastronomia no Instagram, Moni Mari no Face e YouTube. Isso. Compartilha com quem pode agregar valor na vida dessa pessoa. Se às vezes você conhece alguém que está precisando desse vídeo, compartilha. Coloca pra gente aqui quais são os seus medos em relação a empreender com comida saudável. Qual o seu medo maior aí? O que você tem que tanto possa te incomodar, que tipo, fala, meu Deus, eu não consigo. Escreve aqui pra gente, que pode ter certeza que a gente vai te responder, tá bom? É isso aí. Hoje a gente fica por aqui. Até o próximo assunto. E segue a gente, tá bom?